Essa reflexão sobre Gênesis 6 é bem fundamentada dentro de uma das principais linhas de interpretação que existem no meio cristão, especialmente entre estudiosos e teólogos conservadores. Vamos analisar com precisão o texto e as interpretações mais debatidas, com base bíblica e histórica. Texto base: Gênesis 6, 1, 4. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Interpretação teológica tradicional onde filhos de Deus. Descendência de Sete, linha piedosa. Filhas dos homens. Descendência de Caim, linha ímpia. Baseia-se na continuidade do relato entre Gênesis 4 e 5, onde há a distinção clara entre os descendentes de Caim e de Sete. Filhos de Deus, aqui são vistos como homens tementes a Deus, descendentes de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam mulheres da linhagem de Caim. Essa união entre as duas linhagens teria causado a corrupção espiritual, culminando no juízo do dilúvio. Apoio indireto. Em outros textos do Antigo Testamento, os fiéis de Israel são chamados de filhos de Deus. Deuteronômio 14:1. Ponto coerente com a visão geral do pecado crescendo na humanidade. Cristo disse, Mateus 22:30, que os anjos não se casam, o que reforça a ideia de que filhos de Deus não seriam seres angelicais. Interpretação sobrenatural, mais antiga, mas controversa. Filhos de Deus, os anjos caídos, filhas dos homens, mulheres humanas. Essa visão era comum entre judeus no período intertestamentário e está presente no livro de Enoque, obra apócrifa, que fala de anjos chamados vigilantes que se uniram a mulheres humanas. É apoiada por interpretações de Jó 1:6 e 2:1, onde filhos de Deus claramente se referem a seres celestiais, anjos. Também encontra eco em Judas 1:6-7 e 2 Pedro 2:4-5, que mencionam anjos que pecaram e foram presos, conectando-os a Sodoma pelo tipo de pecado, imoralidade sexual. O ponto fraco contradiz a natureza espiritual dos anjos, Lucas 20:35-36, e não há apoio direto no texto canônico de que anjos tenham capacidade ou permissão divina para relações sexuais. Essa conclusão está em plena harmonia com a teologia reformada e com muitos comentaristas bíblicos clássicos, como Calvino, Lutero e Matthew Henry, que rejeitam a ideia de anjos se unirem sexualmente a mulheres. Essa visão sobrenatural dos anjos caídos pode ser influenciada por tradições judaicas não inspiradas e carece de base sólida na Bíblia canônica. Cristo deixou claro que os anjos não se casam, e isso desqualifica qualquer ideia de procriação angelical. Calvino rejeitou veementemente a ideia de que filhos de Deus em Gênesis 6 fossem anjos. É absurdo imaginar que os anjos se uniram sexualmente com mulheres humanas. O termo filhos de Deus é uma designação piedosa aplicada aos descendentes de Sete, que eram separados do mundo ímpio. Para Calvino, a mistura entre os piedosos, Sete, e os ímpios, Caim, causou a decadência moral que levou ao dilúvio. Henry, em seu famoso comentário bíblico, escreve: os filhos de Deus, os descendentes de Sete, se casaram com as filhas dos homens, descendentes de Caim. Eles deveriam ter se mantido separados, mas se deixaram levar pela beleza exterior e desprezaram a piedade. Ele vê o problema como mistura espiritual entre crentes e descrentes, algo que ecoa 2 Coríntios 6,14, que comunhão tem a luz com as trevas. Lutero também sustentava que filhos de Deus eram os descendentes fiéis de Sete. Ele não dava espaço à interpretação angelical.
Esses filhos de Deus eram homens piedosos, mas se deixaram levar por mulheres bonitas e assim se corromperam. Alguns pais da igreja primitiva, especialmente os mais próximos do pensamento judaico antigo, aceitavam a ideia dos anjos. Mas a maioria rejeitou essa leitura posteriormente, especialmente com o avanço da teologia sistemática cristã. Agostinho foi um dos primeiros a sistematizar a interpretação não sobrenatural de Gênesis 6. É mais provável que os filhos de Deus sejam os descendentes de Sete, chamados assim por serem parte da linhagem dos fiéis, e as filhas dos homens sejam da linhagem de Caim. Agostinho via Gênesis 6 como uma questão de desequilíbrio espiritual e moral, não de cruzamento entre raças angelicais e humanas. Jesus diz: na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Mateus 22:30. Isso confirma que os anjos não possuem natureza sexual ou função reprodutiva. A interpretação que considera Gênesis 6 como união entre seres espirituais e humanos não se harmoniza com a doutrina cristã sobre a natureza angelical. A sua visão, amplamente defendida por Calvino, Lutero, Agostinho, Matthew Henry, a maioria dos reformadores e teólogos tradicionais, tem uma base sólida, bíblica e teologicamente coerente. Ela entende Gênesis 6 como uma advertência contra a mistura entre o povo de Deus e o mundo e um sinal da corrupção crescente da humanidade, culminando no juízo do dilúvio. Se você chegou até aqui e gostou do assunto, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, comente e compartilhe.